Olá pessoal, bem-vindos ao Momento Papo de Mãe. Hoje a nossa convidada é a Shirley, que é mãe do Leonardo, de 5 anos, e do Caetano, de 2. E você não trouxe os meninos, Shirley? Eu fiquei com medo da bagunça que eles iam fazer por aqui. A primeira coisa que eu perguntei, mas da próxima vez pode trazer, tá bom, vou viu? trazer. A gente toma conta deles aqui. Tá ótimo. O tema do programa de hoje, o que a gente vai conversar com a Shirley, é sobre depressão pós-parto, que você teve, né? Depressão pós-parto. Se curou, tá bem? Sim, tudo bem, tudo ótimo. Daqui a pouco ela vai contar pra gente como é que é essa história. Mari, é um assunto sério que a gente precisa falar sobre ele, e quem vai esclarecer nossas dúvidas hoje é o psiquiatra Mário Louzan. Uma pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz mostra que 1 em cada 4 mães tem sinais de depressão pós-parto. Shirley, você teve a depressão pós-parto na primeira gestação ou na segunda gestação? Na verdade, ela foi diagnosticada, na segunda eu tive a depressão diagnosticada, mas eu desconfio que eu tive na primeira, só que não foi diagnosticada. Eu acabei não buscando ajuda e não diagnosticou. E o que você sentia, assim? Por que você acha que na primeira você teve? E se teve alguma diferença da primeira para a segunda? Sei lá, na segunda foi mais acentuada? Eu acho que os sintomas eles foram bastante parecidos, né? Porque o bebê nasceu e aí passou um tempo, eu comecei, vou contar da segunda gestação. Passou um tempo, no início estava tudo bem, eu estava tranquila, só que o tempo foi passando e em vez de eu sentir que as coisas iam ficando mais fáceis, que seria o natural, porque já era o segundo filho e as coisas ficam mais fáceis com o bebê, eu comecei a achar que ficavam mais difíceis e ficavam muito complicadas. Eu comecei a ter pavor assim, de algumas situações, do tipo ficar sozinha com os dois. Comecei a não querer receber visitas, não querer sair. E eu tinha um cuidado exagerado com o bebê. Então, eu não conseguia, às vezes, soltá-lo. Eu ia colocá-lo para dormir, eu fazia ele dormir no colo, em vez de eu colocar no berço e fazer outras coisas da casa, eu não conseguia, eu ficava com ele. Porque você achava que fosse acontecer alguma coisa ruim com ele? Na verdade, ele teve um probleminha de saúde, mas nada grave. Ele teve uma bronquiolite com 3 meses e meio, ficou com uma complicaçãozinha respiratória, só que eu comecei a achar que ele ia morrer. E essa insegurança com relação à saúde dele, eu acho que acabaram desencadeando esse quadro. Ele estava com quantos meses quando você percebeu que você tinha que procurar ajuda? Ele estava mais ou menos com uns 8 meses, foi meu marido que chegou para mim e falou: você precisa procurar ajuda, você não está bem. Quer dizer, não foi você que foi buscar ajuda, alguém Na verdade, percebeu que você não estava sentia, bem? eu já sentia que eu precisava de ajuda, que eu não estava bem, só que eu não tinha forças para sair e buscar essa ajuda. Eu não queria sair de casa, para ir no mercado, eu sentia pavor de ir no mercado. Eu me sentia um pouco desconectada da realidade. E eu busquei ajuda no dia que o meu marido falou: você não está bem e o seu comportamento está influenciando no comportamento do nosso filho mais velho. E aí que eu aceitei que precisava realmente. E foi piorando assim ao longo dos meses? Foi. Porque no início é normal, né? A partir dos primeiros dias, até 3 meses, você tem um baby blues, que é a questão hormonal, do cansaço. Mas não aconteceu comigo, eu fiquei bem nos 3 primeiros meses. O problema começou a partir do 3º mês, que eu acho que desencadeou o problema de saúde do meu filho e provavelmente já tinha uma tendência a isso. Doutor, vamos até explicar, a Shirley falou do baby blues, né? Que eu acho que é normal no pós-parto, né? Você tem uma tristeza, uma angústia, porque tem uma questão hormonal, é o cansaço, é a novidade, né? Mas quais os sinais, quando dá para perceber que realmente é uma depressão pós-parto e não é um simples baby blues? Bom, por definição, o baby blues acontece por alguns dias, talvez 1 ou 2 semanas no máximo, e vai desaparecendo sozinho com o tempo. De modo geral, os sintomas não são tão intensos quanto os de uma depressão. Existem flutuações, uma hora a mãe está normal, uma hora a mãe está triste, de repente ela está chorona, daí passa, e isso vai desaparecendo em 1 ou 2 semanas, e aí se caracterizou aí um baby blue. No caso de uma depressão, ela já vai se arrastando e vai continuar semanas pós semanas, muitas vezes sem tratamento, ela se prorroga aí por meses, né? A gente vê no caso dela até 8 meses. Tem mulheres que, se elas não se tratam, essa depressão pode se prolongar? Pode, ela pode se prolongar. Não cura sozinha? Ela praticamente, digamos assim, ela é pós-parto, mas ela depois deixa de ser pós-parto e vai continuando como uma depressão que uma pessoa tem em qualquer outra fase da vida. E é importante alguém, como no caso da Shirley, alguém identificar, alguém perceber que não está normal ali o que está acontecendo?
É bom que alguém ajude, né? Porque muitas vezes é típico da depressão, além da tristeza, o desânimo, a falta de energia, os pensamentos negativos, e aí você cria um círculo vicioso de culpa e sentimentos ruins e pensamentos negativos, e falta aquela energia para ir em busca de ajuda ou até se perceber como tendo algo que precisa ser tratado. Muitas vezes quem diagnostica ou quem percebe que tem alguma coisa muito estranha é alguém de fora. Doutor, então no próximo bloco a gente vai falar sobre o tratamento da depressão pós-parto. O Momento Papo de Mãe volta já. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe e o tema de hoje é depressão pós-parto. Doutor, no primeiro bloco a gente falou um pouco sobre os sinais de alerta e o tratamento, como deve ser com essa mulher no pós-parto, né, que está amamentando. Então, exatamente pelo fato dela estar amamentando, a gente procura evitar de usar medicação. A tentativa inicial é sempre uma abordagem mais psicoterápica, tentando ajudá-la a lidar com a situação da depressão, tentando reverter esses pensamentos negativos que muitas vezes acompanham a depressão. No entanto, se a depressão é muito grave, aí não há jeito, aí a gente tem que entrar com medicação, porque senão essa depressão tende a se arrastar por muito tempo. Normalmente esse tratamento é longo, doutor? O tratamento da depressão deve ser sempre longo, por um motivo pelo fato de que a depressão, mesmo depois de sarada, se você interrompe precocemente a medicação, ela tende a voltar mais depressa. Então, a gente procura estender esse tratamento, mesmo depois que a pessoa já não tem mais sintomas de depressão, muitas vezes por cerca de alguns meses até um ano. O seu tratamento como foi, Shirley? Foi com medicação. Eu cheguei a tomar medicação e continuei amamentando. E daí você continuou durante quanto tempo fazendo esse tratamento? O tratamento, ele foi mais ou menos 1 ano e meio. E hoje você está curada? Como é que você está? Sim, hoje estou curada. Uma mulher que tem a depressão numa gestação, ela corre o risco de ter na outra ou uma coisa não tem nada a ver? Sim, a gente sabe que um dos fatores de risco de depressão pós-parto é você ter um histórico de depressão, seja ele durante o parto, ou durante o puerpério, ou mesmo fora desse período. Então, a depressão, a presença de uma depressão já indica que há um risco maior para uma depressão pós-parto. E as mulheres não gostam muito de falar sobre isso, né? Que tem depressão, né? Eu percebo que existe um pouco de preconceito em cima dessa questão da depressão pós-parto, porque às vezes as pessoas pensam que quem tem depressão rejeita o filho, não quer saber do filho. E na verdade não é isso que acontece. Em alguns casos sim, acho que até o doutor pode explicar melhor, mas não é em todos os casos. Então acho que a vergonha muitas vezes vão achar que eu rejeitei meu filho. É isso mesmo, doutor? Os sintomas, eles são diferentes de uma mulher para outra? E podem variar de uma pessoa para outra, podem variar em relação até de um filho para o outro. E aí, talvez a maior dificuldade ainda seja um preconceito social, porque existe a expectativa de que a maternidade é bonita, cor-de-rosa, e não é sempre que ela é assim. Mesmo quando está tudo bem, essa mãe pode ter um quadro de depressão pós-parto. E a Shirley, até quando nasceu seu primeiro filho 5 anos atrás, se tornou uma mãe blogueira também, né? Isso. Como tantas mulheres que descobrem esse universo materno se tornam blogueiras, o seu blog é o Macetes de Mãe. Isso, Macetes de Mãe, tem um canal no YouTube também, Macetes de Mãe. E daí, o que você coloca lá? E queria saber se você colocou também todas essas questões da depressão pós-parto. Eu coloquei nos dois, coloquei tanto no blog quanto no canal, eu dei o meu depoimento sobre a minha experiência e eu também abri espaço para que outras mães me mandassem os relatos delas para eu compartilhar no blog, várias mandaram, então se procurar no blog vai encontrar bastante material de depoimento sobre isso. É importante essa troca de experiência, né, doutor? Com Falar certeza. sobre o assunto, né? Até porque você não se sente sozinha, você não é a única, né? No momento que você percebe que 10, 20% das mulheres têm depressão pós-parto, você tem um universo de pessoas que está ali para te dar apoio, para você não se sentir a única e não se sentir ainda mais para baixo, né? E às vezes ouvindo o depoimento das outras ajuda até a perceber que está com um diagnóstico assim também, né? Que às vezes você não consegue identificar. Muita gente me escreveu e disse, poxa, eu não entendia o que estava acontecendo comigo, agora eu entendi, eu vou buscar ajuda para ter certeza se é isso mesmo. Então acho que foi bacana porque ajudou, eu falar ajudou outras mães.
E pode acontecer isso que ela estava falando mesmo, doutor? Quer dizer, tem mulheres que podem até sentir uma certa rejeição pelo filho, outras a superproteção. Acaba sendo sempre esse sentimento mais extremo, é isso? Em geral, sim. Em geral, não é às vezes nem propriamente uma rejeição, mas é uma falta de energia para dar conta de cuidar de um bebê recém-nascido. E eu acho também que existe uma outra questão da mulher ser muito julgada, né? Muito cobrada, uma pressão também da mulher quando se torna mãe, de ter que ser a melhor mãe possível, de ter que dar conta de tudo. Exato. Difícil também lidar com tudo isso, né, doutor? O período dos meses iniciais de uma criança são puxados, né? Amamentar de 3 em 3 horas, trocar, fazer as coisas do lar, cuidar disso, cuidar daquilo, ir no supermercado. Então, é um período bastante pesado e muitas desgaste vezes físico, de além do emocional, físico, emocional, sono interrompido por conta das amamentações durante a madrugada. Então, não é um período fácil. Novamente, não é aquele cor-de-rosa que todo mundo pinta. E é esse momento de criação do vínculo com o bebê, que é tão importante, né? Exato. O vínculo começa no momento do parto. Ou talvez até antes, mas vamos dizer que comece no momento do parto. E dali para frente, essa criança depende desse vínculo também emocional. Né? Do modo da mãe se doar para ele, fazer carinho, trocar, cuidar, muitas vezes conversar, né? Cantar, enfim. Esse vínculo emocional é importante para o desenvolvimento psicológico, emocional da criança. Doutor, muito obrigada pela presença, pela participação no Momento Papo de Mãe. Volte sempre. Com prazer. E importantíssima essa nossa conversa, doutor. Com certeza. A gente tem que falar sobre isso até para quebrar preconceitos, né, Shirley? Deixa o seu blog, então. Bom, o blog é macetesdemãe.com e o canal no YouTube é youtube.com/macetesdemãe. Obrigada pela participação de vocês. Telespectadores podem mandar aí suas dúvidas em vídeo, que os especialistas que colaboram com o Papo de Mãe respondem. Vamos assistir. Meu nome é Adriana Ribeiro, sou mãe da Vitória de 3 anos. Minha dúvida é, ela vive com dor na barriga e o cocô e o xixi são normais. O que pode ser? Oi, Adriana, tudo bem? Crianças da idade da sua filha podem ter as chamadas dores abdominais recorrentes. Essas dores não têm nenhuma causa definida, normalmente acontecem em surtos, as crianças localizam a dor próxima à região do umbigo e podem ser suficientemente fortes para que ela interrompa suas atividades. É importante apenas que o pediatra afaste que haja alguma causa orgânica e dessa forma você pode ficar mais tranquilo. Isso, participe você também do Momento Papo de Mãe. A gente espera por você aqui na Cultura. Até a próxima. Tchau. Até!